Olá, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um final de semana de paz e bênçãos, realizações, livramentos e escapes. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, pela sua onipresença, possa visitar todos os lares acometidos por essa enfermidade. Todas as famílias que estão sofrendo com alguém hospitalizada ou até mesmo em casa com esse problema mundial de saúde. Amém, meus amados irmãos? Eu quero dar início ao 17º vídeo da série Escatologia da Nova Era e Nova Ordem Mundial. Amém, meus amados irmãos? Então vamos dar início. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, pelo que diz a Bíblia Sagrada, o reino do anticristo será dividido em duas partes, a saber, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que dão 7 anos. Assim que o anticristo implantar seu reino, todos o aclamarão como grande solução para o mundo. Pois nos primeiros 3 anos e meio, aparentemente tudo será maravilhoso. Ele terá solução para as guerras, conflitos, fomes e todos os problemas mundialmente reconhecidos. No segundo período, o anticristo vai colocar as garras de fora. Vai se revelar verdadeiramente como e quem ele é. Deus derramará da sua ira sobre a face da terra, e todos os homens serão atingidos. Somente Israel será poupado, pois invocará o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Sexto tópico, as 70 semanas de Daniel. É muito complexo, é muito difícil esse texto, hein? Para entendermos melhor as 70 semanas de Daniel, é necessário que recorramos ao texto original, de acordo com os melhores escritores. A palavra semana não consta no original, mas consta a palavra 7. Neste caso, a versão correta seria: 70 tempos de 7 estão determinados sobre o teu povo, não 70 semanas, 70 tempos. Tempos em Daniel significa anos. Tempos significa anos. Aleluia. Daniel capítulo 9, versículo 25. Que está de acordo com Levítico 25, 8, Números 14, 34 e Ezequiel 4, 7. Falando sobre 7 tempos. Significa que cada 7 é um período determinado de tempo. De 7 anos. Daí as 70 semanas de Daniel nada mais são que 70 períodos de 7 anos. Tópico 7º. Os 3 períodos deste tempo. Primeiro período. Compreende 7 semanas de anos. Isto é, 49 anos. Daniel 9, 25. Foi o período de tempo que teve início no decreto do rei Artaxerxes. E foi até ao término da reconstrução da cidade de Jerusalém. Ou seja, mais ou menos no ano 458 a.C. até o ano 409 a.C. Segundo período, compreende 62 semanas de anos, ou seja, 434 anos. Era o período de tempo que vai da reconstrução da cidade de Jerusalém até a aclamação do Messias, perfazendo um total de 483 anos. Louvado seja Deus. Observe que o nosso calendário tem um erro de mais ou menos 8 anos. Ele foi organizado por um imperador romano chamado Rômulo e depois por Júlio César. Posteriormente, por Dionísio, em 526 DC, ou seja, depois de Cristo. Porém, um erro de 8 anos foi encontrado, o que significa que Cristo morreu no ano 26 depois de Cristo e nasceu no ano 7. Segundo o calendário, no ano 0, Jesus já tinha 8 anos de idade. Terceiro período, compreende uma semana de 7 anos. Uma semana de anos, igual a 7 anos. Este é o período que a Bíblia chama de a Grande Tribulação. Recapitulando, 7 semanas, ou seja, 49 anos, mais 62 semanas, seria 434 anos. Isto é igual a 69 semanas, ou seja, 483 anos. Seria tirado o Messias.
Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido, até o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Outra mensagem, Isaías capítulo 53, versículo 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Falando de Jesus, a sua morte na cruz do Calvário em prol do perdão dos nossos pecados e salvação das nossas almas. E religação para com Deus. Mateus capítulo 23, versículo 39. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venham a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Oitavo tópico, a lacuna chamada graça, página 56. Quando Jesus Cristo morreu, abriu-se uma lacuna na história e o tempo da profecia de Daniel para. E dá lugar ao tempo da graça, ou seja, o tempo da igreja. Jesus Cristo é a porta. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e com isso impediu a manifestação do iníquo. Quem é o iníquo? É o anticristo, a besta que subiu do mar. Aqui, essa mensagem do iníquo, o que o detém, está contida em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 ao 12. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo subirá com ele. Abre parêntese. Jesus subirá juntamente com Jesus e a sua igreja. Fecha parêntese. E então, a terra será entregue nas mãos do anticristo. Fechando-se então a lacuna da graça. Após o arrebatamento da igreja, o divino Espírito Santo será recolhido juntamente com a igreja e os seres humanos que ficarem para trás vão ter que se virar. Os crentes que não temiam ao Senhor, não respeitavam ao Senhor, não se arrependiam dos seus pecados, pecavam, transgrediam, casavam-se, davam-se em casamento, igual nos dias de Noé, não se arrependiam dos seus atos. O que eu fiz está feito e bola para frente, irmão, tem nada a ver. Jesus só quer o coração. Os crentes que ficarem para trás vão ter que encarar o anticristo se quiserem uma chance de ser salvos sem a presença do Divino Espírito Santo. Então hoje, valorize o Divino Espírito Santo, se arrependa dos seus pecados, pecou, errou, transgrediu, fez aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, arrependa-se. As pessoas vão para o inferno, as pessoas perdem a salvação, perdem a comunhão, não é porque pecaram, é porque não se arrependeram dos seus pecados, para darem glórias a Deus e ao Divino Espírito Santo, e a render graças àquele que morreu à cruz do Calvário por nós. Então não é o teu pecado que te leva para o inferno, é a falta de arrependimento que tira-nos da comunhão, tira-nos da ligação com o divino. Arrependa-se. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos absolver dos nossos pecados. Agora, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Louvado seja Deus, meu Pai amado. Alabasta, declama, terra, subinai. Alai, Joe, decomanai. Aleluia. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Ao Senhor sejam dadas honras e glórias e ações de graças. Xeremere carabanda, rebede carabanda, rabia terra. Rabando e declama, sube entre as terras. Show de levar, surian, declama, labalabás. Terra, charabanda, arábia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Continuemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo subirá com ele, Jesus. E então a terra será entregue nas mãos do anticristo, fechando-se então a lacuna da graça. Aleluias! Aleluias! Aleluia! Fechando-se então a lacuna da graça, da igreja. Voltando o tempo para Israel, terá início assim a 70ª semana, referida por Daniel, ou seja, a grande tribulação, a semana de 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. 7 anos o mundo entregue nas mãos do anticristo,
para ser governado por Satanás por intermédio do grande ditador mundial, da nova ordem mundial, o grande reset. Só para ficar registrado que Jesus morreu em um ano de jubileu, ano 26 DC, depois de Cristo. Os judeus pediram para si a condenação por terem rejeitado o Messias verdadeiro. Mateus 27, versículo 24 e 25. Irmãos, está tendo guerra de novo em Israel, certo? Vidas estão se perdendo. Mas sabe que foi o próprio povo judeu que se amaldiçoaram? Eles não satisfeitos em clamarem por matar Jesus e soltar a Barrabás, Pilatos pegou uma bandeja de água limpa, lavou as mãos, hipocrisia pura. Pilatos lavou as mãos e disse: estou livre do sangue desse inocente. O que os judeus abriram a boca para falar, irmãos? O sangue desse inocente, desse justo, segundo você falou, Pilatos, caia sobre nós, sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Não satisfeitos em amaldiçoarem a si mesmo, amaldiçoaram as suas gerações vindouras. Então é por isso que Satanás ganhou legalidade no mundo espiritual. Lemento xenemene face declama alabastéria, alabrandura e gébia, alabaste clama terra subinai, alai jode comanai, tepa alabacanta alabastei. Aleluia. Eu tenho que vigiar muito com as minhas palavras, irmãos. Nós temos que vigiar muito com as nossas palavras. Satanás ganhou legalidade no mundo espiritual para atacar Israel, não para destruir, mas para atacar Israel. Satanás sempre teve ódio, fúria contra a nação escolhida, que é a nação de Israel. E ele ganhou legalidade no mundo espiritual quando eles falaram essas palavras. Nota-se que na segunda G, quantos israelitas morreram na mão do bigodinho? Aproximadamente 6 milhões comprovados, fora que não foram achados. Então Satanás ganhou legalidade para acabar com a nação, ou seja, as pessoas, os nativos de Israel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 40 jubileus é o tempo da graça, tempo da igreja. Cada jubileu tem 50 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nasceu no ano 26. 26 mais 2000 igual a 2026. Este é o período em que Israel está debaixo da maldição. A última semana pertence a esta maldição. 26 menos 7 igual a 2019. Amados, estamos praticamente vivendo os últimos momentos da igreja na face desta terra. Amém? É uma pergunta. Estamos vivendo ou não estamos vivendo? De 2019 para cá, o mundo virou de cabeça para baixo. Irmãos, não há tempo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos por gestos, atos, pensamentos, olhares e obras. Porque no momento, no abrir e piscar de olhos, as trombetas soarão. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, se nossos nomes estiverem escritos no livro da vida, subiremos, teremos nossos corpos transformados. Se não tiver escrito, ficaremos na grande tribulação. A igreja não quer isso, não precisa passar por isso. Então somente arrependamos dos nossos pecados, glorifiquemos e exaltemos ao nome do Senhor. Reconheçamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para manter nossos nomes escritos no livro da vida e nós termos acesso às mansões celestiais, à eternidade com o eterno Jeová Deus, com o divino Espírito Santo, com o teu santo e sagrado Filho Jesus, o Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor. Terra Xarabandarápia, aleluia. Oh, glória a Deus. Os dias que antecederão ao arrebatamento da igreja. Estamos vivendo dias terríveis, pois são os que antecedem ao arrebatamento. Satanás está preparando o mundo para o seu governo. A Bíblia declara que o comportamento dos homens seria dominado por Satanás.
E isto está acontecendo. Ponto continuativo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 6, o apóstolo Paulo dá detalhes deste comportamento. Repare como está o comportamento do homem de hoje e faça a comparação com o texto citado. Irmãos, é tremendo. Foi o ano passado que eu ministrei isso. Eu ministrei esse estudo na minha igreja. E também ministrei parte dele na igreja Ministério Minha Graça Te Basta, com o pastor Celso Graça. Não cheguei, no pastor Celso Graça, não cheguei até o final, porque não tinha espaço na agenda da igreja. Mas na minha igreja eu ministrei. E aqui, irmãos, está separado 18 itens. 18 itens comportamentais do ser humano dos últimos anos, dos últimos dias, escatológicos. Três lacunas de 666. Terrível, né, irmãos? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Os comportamentos humanos dos últimos tempos: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Eu e minha esposa estávamos conversando sobre isso hoje. Como os jovens estão respondões, como os jovens estão preguiçosos, ainda mais agora nesse período que nós estamos vivendo. Os jovens que não estão indo para o colégio trocam a noite pelo dia nos celulares, nas redes sociais, acordam 2, 3 horas da tarde, não querem lavar uma louça, não querem lavar o banheiro, fazem tudo de má vontade. Quando fazem, se prevalecendo das leis que foram criadas para os pais não repreenderem os filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Essa é a primeira lacuna de 6. A segunda: ingratos. Sétimo item: ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmos. Agora mesmo passou na reportagem um jovem que enterrou a mãe viva. Segundo a imprensa, ele tem esquizofrenia. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres. E os homens dos últimos dias: 18 itens, 3 lacunas, com 6 exemplos, tirados desse capítulo 3, versículo 1 ao 6. Décimo item, o 10º tópico, melhor dizendo: a grande tribulação. Queremos destacar os textos bíblicos que falam desta última semana de Daniel, a grande tribulação. Isaías capítulo 13, versículo 6 ao 9, diz: Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Veio o Todo-Poderoso como assolação. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías capítulo 29, versículo 19. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Aleluia. Isaías capítulo 24, versículo 3 ao 6. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Glória a Deus. Enlarguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados.
Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 32, falando sobre a grande tribulação. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas... É difícil falar isso aqui, irmãos. É difícil falar. Eu vou pular, mas vocês já entenderam, né? Acredito que os irmãos já entenderam. Por outro contrário, a natureza. Semelhantemente, os homens também. Aleluia. Vamos pular aqui, porque já entenderam o que eu quero dizer. Quem está um tempo com o patrão aqui, sabe que o patrão não gosta que fale sobre essas coisas. Então, quem é crente já entende, né? Que já é maduro na fé, já entende que é perversão. Mas vamos lá. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para, aleluia, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, praticarem, aleluia, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, meus amados irmãos, essas são as características dos homens dos últimos dias da grande tribulação. E eles serão entregues nas mãos de Satanás, porque o grande ditador mundial, o grande líder mundial que está para ser apresentado ao mundo com a solução de todos os problemas da época que ele for apresentado, ele terá eficácia e poder dado por Satanás, permitido por Deus, para que todos o reconheçam. Nós estamos vivendo os últimos anos. Daniel capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Todos estes textos falam de muita dor e sofrimento para o povo de Israel. Serão dias como nunca houve na história do mundo. Durante 3 anos e meio, o anticristo será aclamado como solucionador de todos os problemas do mundo. E todas as nações da terra, e principalmente do comércio comum europeu, o grande dragão vermelho, Europa e Ásia, através de uma única moeda mundial, sistema monetário único, o nome da besta, através de um único processo de comércio, código de barras, o número da besta, aleluia, através de uma única forma de identificação, na mão ou na testa do povo, o sinal da besta, que será colocado em todos os filiados ao sistema, através de livre acesso de um país para o outro, sem necessidade de visto dos passaportes, nas fronteiras dos países filiados, fronteira dos países livres com acesso para todos os filiados, exatamente como era no Império Romano. Ou seja, quem colocar a marca da besta, o seu sistema, quem se filiar ao sistema da besta, não vai ter mais barreira para entrar nos Estados Unidos, não vai ter barreira para entrar em país algum, porque todos viverão uma nova era, um mundo de paz, de relacionamento, de união, um mundo sem guerras religiosas, um mundo sem fronteiras, um mundo sem barreiras. Basta colocar o sinal, a marca, basta aceitar o sistema da besta, o sistema transformador do mundo. Finalmente alguém
se disponibilizará do seu tempo, da sua vida, para trazer paz ao mundo, igualdade social para todos os moradores da terra, direitos iguais para todos, por 3 anos e meio. Depois, ele vai requerer tudo isso. E, meus amados irmãos, dura coisa será para quem colocar essa marca, na mão direita ou na testa. A marca, o chip, o sistema. Quem aceitar o sistema. E o sistema já está em nosso meio a todo vapor. Só está esperando a liberação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só está esperando Deus, Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizer: entra em cena. Próximos 7 anos e eu vou te e vai acabar o teu tempo. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, recapitulando. Através de livre acesso de um país para outro, sem necessidade de visto, passaporte nas fronteiras dos países filiados, fronteira dos países livres com acesso para todos os filiados, exatamente como era no Império Romano. Com este plano de governo, o dinheiro perderá o valor comum, cédulas e moedas, e o que vai valer mesmo é o sistema. Mesmo que uma pessoa tenha dinheiro, não poderá comprar ou vender, a não ser que tenha se filiado ao sistema, aceitado o novo sistema único mundial, do ditador mundial, que será um camarada democrático, solucionador dos problemas da época dele. Hoje basta irmos ao supermercado, escolhermos o produto, passarmos no caixa e pagarmos o valor na moeda correspondente ao preço do produto que pegamos. Aleluia. Opa. O supermercado paga o produto depois de tirar o seu lucro ao distribuidor. Este, por sua vez, paga ao fabricante ou produtor, porém retira o seu lucro também. Este processo encarece por demais o custo final do produto. E quem paga por isso é o pobre do povo. No governo do anticristo, isso não vai acontecer, pois todo produto comercializável terá que passar pelo mesmo processo de compra e venda, que será controlada por um computador central mundial. Nós já falamos sobre isso. Chama-se a besta da Bélgica, o supercomputador mundial. Quando hoje nós fazemos uma compra, geralmente os estabelecimentos perguntam se nós queremos... Alguns perguntam se nós queremos colocar o CPF na nota. Por quê? O CPF agora na nota já gera pontuação para você ter acesso a crédito, cartão de crédito, crédito liberado, né? Outros estabelecimentos exigem que você só possa comprar se você der o número do seu CPF. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. No governo do anticristo isso não vai acontecer, pois todo produto comercializável terá que passar pelo mesmo processo de compra e venda, que será controlado por um supercomputador mundial. Você já deve ter notado que todos os produtos industrializados para exportação de qualquer fábrica estão sendo fabricados com códigos de barra. Isso aqui, irmãos, porque tem algum tempo que essa maravilha foi feita, essa apostila, né, irmão? Mais de 30 anos. Então, tem que ter um desconto. Muito mais de 30 anos. É baseada em várias épocas, em várias décadas, né, irmãos? Tanto é que fala da Madame Blavatsky de 1776 para cá. Então, ela vai acompanhando. Por isso que está falando de código de barra. Para nós, código de barra já é ultrapassado. Né, irmão? Já tem muito tempo que acontece isso. Mas na época, qual essa apostila estava sendo escrita? Não. Era o começo. Um computador, um começo e futuro. Um computador mundial em Bruxelas. 11º tópico. Próxima videoaula. Nós vamos estar falando 11º tópico. Um computador mundial em Bruxelas. Só aqui para dar uma pitadinha do que tem para a próxima aula. Não sei se você sabe,
Mas já existe em Bruxelas um computador que ocupa 3 andares de um prédio que está localizado no número 666 e que tem como finalidade dar um número para cada um dos moradores da Terra. Pasmem, senhores, pois o nome que deram a este computador é besta. Então, meus amados irmãos, essa vai ser a próxima videoaula. Não percam, inscrevam-se neste canal, compartilhem, indiquem esses vídeos. Irmãos, está na minha playlist. Agora vai entrar como 17º vídeo. Está na minha playlist. Tudo em ordem numérica, de 1 ao 16. Esse agora é o 17, ou 17º. Então acompanhe. O 18º vai estar começando falando sobre a besta da Bélgica, que é o supercomputador mundial. Meus amados irmãos, tenham um excelente final de semana. Que Deus Jeová Todo-Poderoso e Eterno continue abençoando sua vida. Continue orando por mim, presbítero Márcio Assis da Veiga. Sou carente das vossas orações. Ontem nós tivemos um evangelismo maravilhoso na Cidade de Deus. Debaixo ali do viaduto onde morreram 2 pessoas, um mototáxi